Olá, pessoal! Mais um E Agora Jung. E dessa vez a gente vem falando de um tema muito bacana e ao mesmo tempo dramático, né? Porque somos dessa, a vida real é dramática. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carência e dependência emocional. Não tem como falar de uma sem falar de outra, porque as duas andam de mãozinhas dadas, né? A carência, gente, é a carência de afeto mesmo, aquela pessoa que não se sente completa, se sente vazia sem o outro, ela tá ali muito na projeção, mas eu vou deixar para as meninas entrarem mais a fundo depois. Mas assim, é uma pergunta interessante para a gente se fazer. O quanto que a nossa felicidade está dependendo do outro? E para falar sobre isso, estou eu, Miquela Reis, hoje, analista em formação pelo IGEP, se Deus quiser, terminando logo a formação. Eu passo depois para minha amiga Elaine, que também, né, está na formação, e depois para a Cris, que também estamos todas nós na formação aqui no IGEP, se Deus quiser, já finalizando aqui, pessoas maravilhosas, mulheres incríveis, gente. Então, não tem como esse episódio não ficar bom. Gente, então, falando um pouquinho, né, sobre a dependência emocional, né, a carência, a dependência emocional. O que que isso gera? Como é que a gente identifica isso no cotidiano? Eu acho que esse é o eu vou abrir o tema falando, cara, como que eu sei que eu estou numa dependência ou numa carência emocional? Como eu conseguiria me identificar nesse lugar? Quando a gente tem relacionamentos tóxicos. Quando na sua vida você começa a repetir padrões de relacionamentos abusivos ou tóxicos. Sabe aquelas relações que não são boas pra gente e a gente não consegue se desligar? Aí você termina uma relação, vem outra, aí ela começa linda, daqui a pouco começa um processo tóxico de novo. Aí você parece que você sempre a gente vai sempre repetindo o mesmo padrão. É como se o self, né, o nosso agente integrador maior, falasse assim: "Querida, você precisa se reconectar com o seu centro. Vamos parar de jogar no outro a sua felicidade, cuidar da felicidade de você mesma". Parece que ele vai trazendo essas relações, te provocando nessa padrão repetitivo, para ver se em algum momento você, acorda minha filha, acorda meu filho, né? E aí, independente da sua sexualidade, se você é homoafetivo, heteroafetivo, gente, isso acontece com qualquer pessoa, com qualquer sexualidade, com qualquer identidade de gênero, qualquer pessoa pode cair na cilada da carência ou na dependência emocional. Então, quando tudo que a gente falar aqui, tá, gente, abre o leque para todos nós, integrando todas as pessoas. Se você está se identificando, né, nessa repetição de padrões repetitivos, de relacionamentos vazios, vale a pena você pensar numa possibilidade de um processo terapêutico para você trabalhar as suas questões. O que que você está projetando no outro que você para onde você está jogando essa energia que é sua? Você está jogando tanto para o outro uma coisa que é sua, né? Uso de redes sociais, gente, também em excesso, necessidade de aprovação do outro. Sabe aquela pessoa que tudo que faz precisa de uma aprovação? Ela precisa de uma validação, ela busca a validação o tempo todo. Isso também pode ser um sintoma de carência emocional, tá, gente? Eu estou trazendo aqui dicas para vocês perceberem se eu estou caindo nessa cilada da carência emocional. Sentimento de vazio quando tá sozinho, não dá conta de ficar sozinho. Sabe aquela pessoa que não consegue? Ai, fica sozinha, já fica angustiada. Não consegue conhecer a si mesmo. Porque, gente, não tem coisa mais fantástica de que um dia você descobrir que estar só é tão fantástico. Ô, gente, a gente vai ficando mais velhas, né, meninas? A gente começa a descobrir esse lugar do tipo assim: "Ai, eu queria tanto um tempinho pra mim, só pra mim". Nossa, hoje eu, assim, eu espremo meus horários pra conseguir encaixar o tempo que eu vou ter pra mim mesma, gente, sério, porque eu preciso ter esse momento que eu vou pra minha caverninha, sabe, assim? Vou pra minha caverninha, preciso pensar, eu preciso digerir. E tem muita gente que parece que tem um pouco de medo de ir pra essa caverninha, de um pouco de medo de estar só, um pouco de medo de ouvir esses sentimentos, esses pensamentos. E aí esse medo gera uma sensação de que precisa estar com outro, de que precisa estar se completando, que precisa estar buscando nas relações aquilo que está faltando dentro da gente. Então, se você caiu em alguma dessas coisas que eu comentei, gente, fique atento. Pode ser que você esteja um processo de carência e dependência emocional. Então, vamos olhar para isso com carinho, amorosidade. Se você precisa de um processo terapêutico, de alguém para ajudar, busque amigos se você
tiver pessoas amigas, uma rede de apoio, ou até alguma religião, se você tiver um grupo de apoio na sua religião, seja qual for o seu lugar de busca, busca ajuda, né? Busca ajuda para você se fortalecer, né? Vamos fortalecer esse ego, vamos fortalecer esse centro, que isso é necessário para a gente conseguir superar e enxergar quais são as maneiras da gente sair dessa cilada, né? Vamos dizer, essas ciladas amorosas, né? Elaine, eu vou passar para você, que aí as ciladas amorosas, acho que a Elaine vai aprofundar um pouquinho mais. Esse é um tema interessante. Vamos lá. Miquela, sabe que eu estava pensando aqui, né? Quando todo mundo, hoje, né, na psicologia contemporânea, tudo é falado, carência afetiva, dependência emocional, mas o que que é isso, né, nas relações? E como nós trabalhamos isso dentro da psicologia analítica? Se você for pensar efetivamente, leva para onde? Para os complexos, né? Esses complexos que é a chave de toda a nossa teoria analítica, a base da psicossomática. E da onde vem, né? Jung, ele fala um pouquinho, mas ele fala numa outra linguagem, denominando projeções, né? A questão da ânima, do ânimos, deste apego emocional ao outro, essa necessidade de estar com o outro, e como esse outro se manifesta dentro de nós mesmos, ou nós mesmos nos manifestamos no outro, né? Como que é isso? E eu que atendo crianças e adolescentes, eu vejo muito isso na criança, na carência afetiva desta criança, quando este amor dessa criança não é o suficiente. Quando esses pais, esses cuidadores, essas relações familiares, não é que eles não dão o amor, não dão o amor necessário que esta criança ou este adolescente está pedindo naquele momento. Daí é onde vai gerando o quê? As feridinhas, né? Essas feridinhas que são os danadinhos dos complexos. E muita gente, eu digo aqui na clínica, fora da clínica, eu estava vendo uma pesquisa e fala que 28% da nossa população é carente. E 21% eles se manifestam com receio de demonstrar afeto, de demonstrar amor. Gente, a hora que eu li aquilo, eu falei, não estou acreditando nisso, né? Como assim? Dificuldade em manifestar afeto, de dar um abraço, de fazer um carinho, né? De acolher o próximo, ou acolher mesmo nessas relações conjugais. Né? É difícil, né? Principalmente para mim, que trabalho com todo esse público, que sou bem acolhedora para crianças e adolescentes, e tem que ser, né? Então, Jung ele tem uma frase muito bacana que eu peguei aqui, né? Que toda falta de amor verdadeiro e de compreensão cria uma fome insaciável que se prolonga até a vida adulta. E qual que é essa fome? É essa carência afetiva da psicologia contemporânea, né? Você sabe, Miquela, sabe, Cris, eu estava aqui outro dia, já faz um tempinho, né? Eu estava atendendo uma mãe. E eu conversando com ela, batendo papo, de repente, não sei o que eu falei, que desencadeou tudo isso. Sabe aquilo quando você fala, que se você coloca uma palavrinha tão sutil, mas que tocou nela? Ela começou a chorar, ela virou assim para mim e falou assim, sabe, Elaine, você me fez uma pergunta e uma pergunta muito difícil para eu responder. Sabe o que eu perguntei? Qual era o sabor da pizza que ela gostava? Foi só essa pergunta que eu falei. Ela começou a chorar e ela falou assim: a vida inteira eu comi pizza de mussarela e pizza de frango com catupiry. Eu odeio pizza de frango com catupiry. Eu detesto pizza de frango. E eu fiquei pensando, eu falei, como assim? E por que que você come? Porque você sempre pede? Por causa dos meus filhos e por causa do meu marido. Daí nós começamos a nos aprofundar em tudo isso, né? Daí eu atendi ela mais algumas vezes, né? E encaminhei.
para uma terapia, para um processo terapêutico, porque ela precisava se conhecer e ver o lugar que ela estava ocupando dentro daquela família, né? Porque tem muito disso. Qual é o lugar que você se coloca perante o seu parceiro ou perante os seus filhos, perante a sua família, o dia a dia? E esse lugar você tem que escolher. E qual é esse lugar da carência afetiva, né? Qual é esse lugar desse dependente emocional? Porque eu não consigo sair daquela relação. O que aquela relação provoca dentro de mim? O que está me faltando? Qual é esta falta? E com esta falta, você se submete a muitas coisas, né? Daí tem aquele estereótipo da boazinha. Ai, como que é a sua mãe? Ai, ela é muito boazinha. Como que é a sua esposa? Ai, ela é um amor. Ela faz tudo para mim, ela faz tudo para os meus filhos. Como assim? Será que sempre eu vou ter que ocupar esse lugar de boazinha para ser aceito aí fora? E é isso, né? Miquela, você lembra que ontem nós conversamos, eu falei assim para você sobre mulheres que nós estávamos falando. Eu falei assim, Miquela, você me fez lembrar de uma série que eu assisti. Daí eu falei assim, o golpista do Tinder. Porque essas relações desse golpista, né, fala muito sobre isso. Qual é o lugar que essas mulheres se colocaram para entrar em contato com neste aplicativo e para trazer este golpista, né? Como ele se aproximou da vida dessa mulher. Mas a Cris vai falar um pouquinho mais sobre projeções, sobre ânima, sobre ânimos, para a gente discorrer isso, né, Cris? Com certeza. Esse papo é realmente muito interessante, porque na clínica eu também começo a receber as clientes com essa retórica desses relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos onde elas buscam validação e que elas não encontram. E quando nós começamos fazer a anamnese, é muito interessante verificar isso que a Elaine nos trouxe, a primeira infância. Ou seja, elas estão procurando num parceiro aquilo que é particular, aquilo que elas já conhecem, que é a vivência que elas tiveram nos lares. Então, quando nós começamos a observar como era seu pai, aí elas trazem: "Ah, meu pai abandonou minha mãe, ele traiu, ele não era provedor", ou "Meu pai era presente, mas era muito rígido, era muito castrador". E aí nós começamos a fazer uma analogia com os relacionamentos que essas mulheres, ou esses homens também, eles estão atraindo, porque aquilo fica no inconsciente familiar. Então não é porque elas são, sem vergonha, ou porque elas gostam de sofrer, ou porque, desqualificá-las de alguma maneira, né. É porque isso faz parte da psique delas. Jung, no livro Desenvolvimento da Personalidade, ele fala exatamente isso, que é na primeira infância que a psique é formada. E as crianças, elas trazem consigo a vida não vivida dos pais. É um livro maravilhoso porque ele dá muitos exemplos dos atendimentos que ele fazia. Então, é interessantíssimo verificar como nós vamos replicando essas histórias, como nós, através do nosso campo vibracional, nós vamos atraindo esses parceiros. Muitas vezes, no início, eles são verdadeiros príncipes. Eles trazem flores, eles são garantiadores, são muito educados e depois eles se mostram quem realmente eles são. E é muito interessante verificar que, assim, nós não estamos falando somente de mulheres de 30 anos, 40, estamos falando de muitas mulheres 50, 60 a mais que estão nos aplicativos implorando esse amor. E essa carência é tão grande que é como se tivesse uma névoa, uma venda nos olhos que elas não conseguem perceber e elas se entregam.
é muito interessante perceber que é uma mesma dinâmica da dependência, que pode ser que é um vazio que a pessoa tem, e ela quer preencher aquele vazio, só que ela vai buscar fora. Então ela vai buscar no álcool, vai buscar nas drogas, vai buscar no sexo, vai buscar na afetividade, vai buscar no jogo. Então, assim, é necessário olhar para dentro. É necessário fazer, essa autoanálise e verificar o que eu preciso. Por que estou agindo assim? Né, e o Jung diz que é na segunda metade da vida, no entardecer da vida, em que, as pessoas elas vão buscar essa ajuda. E como muito bem dito pela Michela, essa questão de buscar a espiritualidade. Nós não estamos falando de religião, mas sim de espiritualidade, o quanto isso dá uma conexão para a pessoa poder sair desse lugar, dessa busca incessante do fora para preencher o vazio que está dentro. Não é, Michela? Gente, você sabe que vocês foram falando, eu fui desenhando a Cinderela na cabeça. Gente, não é o conto da Cinderela? A mãe fala: olha, você tem que ser boazinha, e ela vira boazinha pro resto da vida, agradando todo mundo e vivendo no borralho. Então a gente não dá conta, gente, de sair do borralho, né, das cinzas ali, daquele ambiente de cinza, né, de putrefácil, enquanto você não identifica, não se incomoda e fala assim, cara, chega, basta. Você vê que o ponto, né, o auge da Cinderela para ela, né, para ela falar assim, cara, deu para mim, não aguento mais esse negócio, foi quando o príncipe solta o baile e ela pensa, cara, olha, interessante esse negócio, eu quero ir. E aí ela é capaz de desobedecer. Então, assim, isso me chocou quando eu percebi isso no conto, sabe? Assim, tem que ter uma desobediência. Você tem que quebrar o padrão. Eu vejo essa desobediência como uma quebra de padrão. Então, para você quebrar um padrão de carência afetiva que se perpetua, de necessidade de se aprovação, necessidade do outro, mesmo em relações familiares estabelecidas, a gente pode estar bem com a gente mesmo, integrada com a gente mesmo. E o Jung fala muito sobre isso, essa integração com a nossa contraparte interna, né? Então, a gente se integrar com o nosso ânimo, as mulheres e os homens com a ânima, ou se integrar com você mesmo, seja que porções estejam dentro de você, sabe? Assim, a gente tem muita coisa para integrar de verdade. Então, é uma criança ferida que está lá da infância, daqueles complexos, como a Elaine falou, aquelas feridas que começaram ali naquele momento de criação, em que os pais não deram o suporte que precisava, a criança não se sentiu amada como desejava, enfim. E existe muita negligência, vem muito para a gente no consultório, né, na clínica, né, meninas, casos de pessoas que realmente se sentiram negligenciadas, que falam que os pais eram muito narcisistas, né, que ficavam muito para eles, por eles, não negligenciavam até cuidados menores. Isso acontece, gente, muito mais frequência do que a gente imagina, sabe? Então, claro que não existe perfeição. Ser pai, ser mãe, você não vai ser um pai e mãe perfeito. Mas eu acho que é você encontrar o ponto de amorosidade, onde as relações são confortáveis, são amorosas, né? A gente se observar nesse processo, nas relações, e será que eu estou precisando integrar algo que é meu? Será que eu não estou projetando no outro, como as meninas estão falando? E isso a gente só descobre quando a gente tem algo externo que nos chama atenção, e esse algo, ou pode ser algo interno que nos chame atenção. Né? No caso, a gente está usando a Cinderela, o conto, como exemplo, é o baile. Então, assim, algum baile vai acontecer para você, seja do lado de fora ou seja do lado de dentro. Às vezes é uma depressãozinha que começa, né? Uma sensação de vazio muito forte, aquela sensação que nada tá bom. As compulsões, como a Cris falou, sabe? A gente começa a descontar muito na comida, muito nas compras, ou nessas relações virtuais, como a Elane disse, né? Gente, a gente estava olhando as estatísticas, 4 a cada 10 mulheres brasileiras já caiu algum tipo de golpe de internet, desses golpes de amor, né, do scammer lover, esse golpe do amor que está acontecendo com muita frequência. Então a gente tem que se alertar porque não é algo trivial, é uma estatística muito elevada, 4 em 10 mulheres brasileiras já passaram por algum tipo de golpe, significa que a gente está se colocando nesse lugar de, né, de estar vulnerável a esse tipo de coisa.
E aí isso é um alerta muito grande para a gente pensar, peraí, cara, o que que eu tô buscando para mim, né? O que que eu tô buscando, principalmente quando a gente começa a entrar numa maturidade maior, né? Nessa fase, vamos dizer assim, do intermédio da vida, que a gente chega no ápice, né? Ali nos 40, 45 anos, e a gente realmente começa a questionar muita coisa, né? Tem um livro que eu sempre indico, gente, acho que não tem um podcast que eu não indico esse livro, que é do James Hollis, O Passagem do Meio. Quem tiver interesse, leia. Esse livro é muito legal. E ele fala exatamente para esse público de meia idade, né? Que você entra na famosa crise. E aí, nesse momento de crise, tem muita gente que, ao invés de ir para o lado de dentro e pensar assim, não, peraí, deixa eu ver o que é significativo para mim, o que que me dá sentido, o que que eu quero continuar a fazer, o que que eu não quero, e começar a dar bastas e limites. Esse é um momento que a gente quer começar a fechar algumas gestaltes, né? Dar uns bastas e alguns limites. E tem gente que não, sobe numa moto, começa a ficar com gente mais nova, começa a ter padrões de uma busca de juventude excessiva, de um padrão, uma regressão psíquica, né, eu diria. Então, assim, dentro disso tudo que a gente está falando, existe uma complexidade muito grande. Dizer que ninguém é carente, todos nós temos algum nível de carência, né? Agora, quando a sua carência está tão alta, o suficiente para você se colocar a ponto de sofrer um golpe, ou o suficiente para você estar em relações abusivas, em padrões de comportamentos que não te estão te fazendo bem, tá na hora da gente parar e olhar, tá na hora da gente ver, cara, como que eu posso me nutrir, me preencher internamente, de uma maneira melhor, que eu me sinta mais satisfeita, mais feliz, mais, né, preenchida. Não sei, meninas, agora para a gente ir encerrando a conversa, eu vou começar a passar para vocês irem agradecendo e tal, e depois eu retomo. O que que você acha, Elaine? O que que você complementa da ideia? Olha, Miquela, o que você falou é um padrão de submissão, né? Esse padrão de submissão e de dependência é que gera tudo isso. E tudo isso que você trouxe é mágico. E como nós vamos descobrir tudo isso? A terapia ajuda muito, né? A análise ajuda muito. Por quê? Porque aí a gente adquire a consciência disso tudo. Existem estatísticas que mostram, você é muito melhor do que eu, né? Que você trabalha com mulheres, você sabe que as estatísticas são absurdas dessas mulheres que são abusadas, né? E que vêm deste padrão da infância, onde este eu, ele não está liberto, ele está aprisionado, né? E este aprisionamento ocorre nesta infância e ocorre na adolescência e se repete na juventude e se repete lá na vida adulta. E aí, neste meio da vida, que a gente já vai indo para o sol poente, né? O que que acontece? Nós temos que dar conta disso. Ou é agora ou nunca. E para onde nós vamos? Nós vamos continuar sendo a boazinha? Nós vamos continuar sendo submissa? E o que dá sentido para a nossa vida? São viagens, é estar com o outro, é você ir num passeio de domingo com a sua família, é você praticar um esporte, mas é você com você mesma, né? Porque se nós dependermos o tempo todo do outro, nós vamos estar procurando no outro o tempo todo aquilo que, na verdade, está dentro de nós, ou esperamos que esteja dentro de nós, e muitas vezes ainda não está dentro de nós. Por isso que a gente fica nessa busca incessante, né, Miquela? Isso que nós devemos olhar, não só nós, mas todo mundo que está nos ouvindo, né? Porque a verdadeira relação que a gente busca no outro, o verdadeiro companheirismo, a verdadeira parceria, deve permitir o quê? Essa transformação. E não é só uma transformação do outro, do parceiro e dos filhos, é uma transformação em nós, né? Por quê? Porque tudo aquilo que se transforma num todo, fora e dentro. Agora, se nós ficarmos o tempo todo naquela fusão destrutiva, nós vamos acabar nos destruindo, né? E é isso que nós precisamos ficar cada vez mais atentos, tá bom? Esse é meu recadinho. Atenção para essa fusão destrutiva.
É, Cris, complementando o que a Elaine nos trouxe, essa questão do autoconhecimento, ela é fundamental. Mas como esses padrões estão na sombra, nós precisamos de ajuda externa. Então, terapia é fundamental, porque eu não consigo enxergar a sombra porque ela está aqui me auto-sabotando. Então, um profissional nos auxilia a enxergar esse lugar, quando estou no carro, é que o que está oculto para mim. Então, a terapia ela é fundamental. E desapego emocional. Aqui nós não estamos falando, como: "Ah, eu vou deixar a pessoa de lado, eu vou esquecer", não, é um processo de libertação. Você olhar para você, como foi dito, nem saber que sabor de pizza eu gosto, porque eu estou acostumada a a comer a pizza que os demais gostam. Então começar esse processo de autoconhecimento. Desculpa, de autoconhecimento, do que eu gosto, o que eu não gosto. Começar a dizer não, porque quantas vezes nós dizemos sim e nos arrebentamos por dentro, porque era não o que nós queríamos dizer. Quantas vontades, quantas emoções nós suprimimos, quantas vezes nós buscamos essa validação no outro para coisas que nós não precisamos. Se o outro quiser caminhar conosco, excelente. Agora, ficar empurrando o outro ou puxando o outro, isso é desgastante demais. A relação, ela precisa ser troca. E ganha-ganha, e não só um dá, né, eu dou e recebo. E então, o convite mesmo é olhar, né, para esse eu aprisionado e libertá-lo, buscando, ser feliz. Porque muitas vezes, a gente fala: "O que é ser feliz?". Nós não sabemos. E buscando ali um pouco, o aspecto amar o outro como a si mesmo, mas eu nem sei me amar. Como que eu posso amar alguém? Como que eu posso dar afetividade para o outro se eu não me conheço? Então, muitas vezes eu vou dar cobrança, eu vou dar ciúme, eu vou dar controle excessivo, porque é isso que eu busco. Então, que a gente possa buscar um amor libertador por nós. Gratidão por estar aqui, e agora Jung, gratidão Michela, gratidão Elaine, foi muito bom estar com vocês. Nossa, gente, eu tô arrepiando aqui. O podcast maravilhoso esse, viu? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu acho que as questões que nós trouxemos são muito interessantes. Eu acho que é uma provocação, antes de mais nada, né? Uma psicoeducação que a gente está trazendo para vocês essa troca. Não esqueçam que o nosso podcast, ele é fluido, a gente está aqui para ouvi-los também, o que que vocês querem ouvir, como interajam com a gente, estamos à disposição, todos nós atendemos também, indicamos uns aos outros, e é isso, a gente está identificando necessidades é, é, muito profundas. Percebe que a carência emocional e a dependência está ali arraigado dentro de questões que são muito antigas dentro da pessoa, que ela precisa de um trabalho terapêutico, ela precisa de uma reestruturação para ela conseguir enxergar quem ela é e descobrir quem ela é. Um dia desse eu fui numa jornada, meninas, assim, para a gente ir encerrando, com uma conhecida, uma jornada muito linda, sabe? E aí foi uma pessoa que ela não casou, ela não teve família, mas assim, ela cuidou do pai, ela cuidou da mãe, ela cuidou. Sabe quando ela virou a cuidadora da família? Cuidou de todo mundo? E todo mundo morreu. Aí depois que todo mundo morreu e ela já tá, né, na terceira idade, ela tá assim, cara, e agora o que eu faço da minha vida? Vem uma sensação louca de vazio. Aí a gente virou para ela e falou assim, gente, amiga, esse vazio ensina muito. Não tenham medo de encontrar o vazio, gente. O vazio está muito mais cheio do que vocês imaginem. Sabe? Assim, esse vazio aparenta ser vazio. Dentro desse vazio tem muita coisa boa para se explorar. Ou talvez até recomeçar. Plantar uma sementinha ali, regar, né? E deixar uma árvore nova crescer, sabe? Uma planta nova crescer dentro de você. Eu acho que você tem aí muita coisa para mexer.
Gente, meninas, muito obrigada mesmo. E agora, Jung, o que que a gente faz, Jung? Agora a vida é outra. Há 100 anos atrás, meu querido, você não tinha internet, você não tinha Tinder, né? E as coisas não estavam tão óbvias, né? As estatísticas não estavam tão escancaradas como a gente tem hoje. Que bom que a gente tem informação, que bom que a gente tem as terapias, que bom que a gente tem, né, tanto suporte hoje para a gente poder crescer, se desenvolver. Isso a gente está aqui à disposição, pessoal. Muito bom estar com vocês. Grande abraço, tá bom? Grande abraço. E